Voltamos com o Falando Sério, hoje falando de visão. É claro, visão lembra óculos. Nós estamos aqui com o especialista Diógenes Victor, que já tem uma carreira de muitos anos aí, e agora partindo para o seu negócio próprio, com a sua própria ótica. Victor, é comum você andar pelas ruas, não só de Sete Lagoas, qualquer cidade, e ver camelôs, né? Vendendo óculos. O que você tem a dizer a respeito disso? É o tipo da coisa, né? Quando você vai a um mecânico consertar seu carro, né? Você espera que tenha um mecânico que entenda de carro. E não, você não vai caçar um cozinheiro ou alguma outra pessoa para mexer no seu carro. E a mesma coisa, se você vai comprar um óculos, você procura uma ótica. Você não procura um camelô. O camelô não está nem capacitado, nem autorizado a vender esses óculos. Justamente por não poder oferecer aquelas necessidades técnicas que você tem que ter ao comprar um óculos. Existe algum tipo de fiscalização da Anvisa sobre as óticas, estabelecimentos que vendem? Existe fiscalização, né? Mas como no Brasil é um pouco complexa a questão de fiscalização, né? Existe a fiscalização, a lei exige, só que a gente não vê isso na prática. Tanto haja visto que existem os camelôs vendendo, né? Não deveria ser o correto, mas infelizmente é. Mas o consumidor bem orientado vai saber tomar sua precaução, né? Ele não vai um camelô comprar um óculos. Por isso é importante esse trabalho que você está fazendo agora. Divulgação de conhecimento. A parte técnica de óculos é muito específica do profissional de ótica. E isso deveria ser levado a público justamente para evitar que a pessoa seja enganada. Bom, eu vou pedir permissão para falar de uma experiência minha. Claro, como qualquer pessoa que já passou dos 40, eu, em um determinado momento da minha vida, fui obrigado a usar óculos para leitura. Não gosto, mas, enfim, a gente não faz só o que gosta. Na última consulta ao oftalmologista que eu faço regularmente, ele me receitou um grau para longe, que eu relutei muito em usar, uso muito pouco, porque realmente, na maior parte das situações, eu não preciso desse grau para longe. Aí eu mandei fazer o multifuncional com os 2 graus. Só que, duas questões. Eu uso em algumas situações, para dirigir à noite, para assistir televisão, para ir ao cinema, por exemplo. Mas, primeiro, não estou gostando da armação e, segundo, não consigo ler com eles, apesar de haver um grau para leitura. Certo. Eu gostaria que você falasse sobre isso, né? Quer dizer, eu sou uma exceção ou existem pessoas que vivem essa situação que eu estou vivendo hoje? Podemos dizer que não é exceção. Há um número enorme dos usuários de óculos, no caso da lente que você usa, uma lente multifocal. O que vai ser um multifocal? Uma lente com vários focos, múltiplos focos. Uma lente onde você tem um grau de longe, o grau intermediário e de perto. O grau cresce progressivamente, né, da parte de cima do óculos até a parte de baixo, onde te dá os diversos campos de visão. O que acontece? Essas lentes, elas têm alguns inconvenientes. Você enxerga bem no foco de longe, você enxerga bem no foco de perto e no intermediário, mas são vários. E a pessoa tem um período de adaptação e alguns uma certa dificuldade para acostumar com isso, porque ela tem um corredor útil bem estreito. Não é toda a lente, você não enxerga na lente toda, e esse é o grande problema. Então causa um certo desconforto, em alguns casos você tem que usar uma armação muito grande, não é muito bonita, a pessoa não gosta, mas isso tudo é passado, tá? A tecnologia hoje já está bem além disso. Se você visitar a Ótica Victor, você vai ver que isso não é bem realidade. Nós temos lentes personalizadas hoje, multifocais, que atendem aos diversos campos sem essa distorção periférica enorme. Você tem um campo de visão no mínimo 30% a 40% maior, tá? Você pode fazer em armações compactas com 20 milímetros sem problema nenhum. Uma armação com 2 centímetros é suficiente. Você vai ter um campo de visão excelente, um óculos pequeno, bonito, leve, confortável. Porque realmente me incomoda o tamanho da lente. Eu acho que eu gostaria de ter uma lente menor. Não, isso é perfeitamente possível. Isso. Quer dizer, a tecnologia hoje permite isso. Com lentes especiais não permitia. Com certeza. Isso há cerca de 7, 8, 10 anos atrás era uma impossibilidade. Mas agora, atualmente, não. Nós temos lentes que podem resolver esse problema. Aquela bifocal que a gente via perfeitamente a divisão, isso praticamente não, ainda usa. Há pessoas do interior que gostam, e algumas pessoas que têm dificuldade com a multifocal, mas que não são bem orientadas, acabam caindo no bifocal. Ou 2 óculos, tirando e colocando, que não é muito prático. Né? O multifocal adequado, feito dentro das normas técnicas, que é importante também, medidas, o consultor óptico ele tem que saber o que está fazendo.
né? Não é qualquer um que vai chegar e colocar o óculos, você tira a medida e vai sair bom. Então tem que ter um consultor óptico preparado para isso. Os meus lá, no caso, eu treino todos eles para isso. Eles treinam no mínimo 1 hora por dia. Não só a questão de medidas, né, como também um conhecimento de lentes adequadas a cada tipo de armação e grau. Então vamos supor uma situação, um cliente chega com uma receita médica com um grau de perto e um grau de longe. Ele está em dúvida se manda fazer 2 ou se manda fazer um só. Vocês orientam? É exatamente isso. Há casos onde realmente 2 óculos seriam melhores. Dioptrias, que é o que você chama de grau, quando muito altas, né? Realmente 2 óculos seriam muito melhores. Para graus muito altos não seria não seria o ideal. Mas dentro do seu limite, que hoje é bem maior do que o antigo, você tem uma lente multifocal perfeitamente. Já que eu citei o meu caso aqui, no meu caso a diferença é pequena. No seu caso é tranquilo. Com uma lente personalizada você resolveria. O que é uma lente personalizada? Como é que ela funciona? Exatamente. Né? As lentes personalizadas multifocais, hoje nós chamamos de freeform, tá? Elas não têm formas de trabalho, são lentes feitas em entupia digital, é uma máquina digital que faz o corte da lente. E ela faz o corte na frente e atrás. Coisa que no multifocal comum não é feito só atrás. A parte onde há o grau progressivo, onde você tem grau de perto, de longe, intermediário, é feita na frente da lente. Nas lentes personalizadas nós trabalhamos esse grau atrás. Essa progressão é feita atrás, o que permite ela aproximar mais do olho e te dar um campo de visão só com esse detalhe 30% maior. Amplia. Só com esse detalhe. Fora as outras otimizações de qualidade de pontuação. Uma lente feita dessa forma, né, ela é extremamente precisa e as áreas de distorção são mínimas. Então, além do campo progressivo ser feito por dentro, ela também te dá o que é a maior precisão de graus na lente toda. O que vai te oferecer campo visual maior, não há mais aquela necessidade de um óculos grande, você pode fazer ele menor, sem problema nenhum. Tá? E continuar tendo um campo de visão grande e com a visão perfeita para perto. E sem aquela famosa distorção lateral que incomoda. É complicado. A grau ela é reduzida em 80%, para você ter uma ideia. Geralmente o item mais caro é a armação, né? Na maioria dos casos a lente custa menos que a armação. Existe caso em que a lente custa mais? Podemos fazer uma relação entre lentes e armações, né? Quando você usa um óculos só para perto, normalmente sua lente é mais barata, tá? Por mais sofisticado que ela seja, ela vai ser mais barata. Mas no caso multifocal, uma lente mais sofisticada, pode acontecer o contrário, tá? A lente ter um preço um pouco mais elevado que a armação. Mas o que a gente fala sempre é que deve haver um equilíbrio, proporção. Não adianta você fazer uma lente excelente, top de linha, com freeform, como te falei, com alto campo, tudo, numa armação que não encaixa bem, que não é confortável. Ou que não vai te dar a durabilidade de uma lente dessa, tem. A lente dessa dura bem mais. Então nós devemos ter o quê? Uma combinação proporcional disso. Uma lente e uma armação que combinem, que casem bem. Tá? Isso é importante, a proporção, o equilíbrio. Essa questão do ajuste também, né? A gente parece até que a gente tem nariz para botar óculos, né? Mas às vezes escorrega um pouquinho. Não sei se isso é importante ser falado aqui, mas eu sei que isso é extremamente importante, porque é o que incomoda realmente. Imagina você usar uma armação onde seu óculos nunca fique onde tem que ficar. Eu tirei medidas, usei todas as técnicas, coloquei sua lente perfeita ali. Só que quando eu uso, o óculos está lá no meio do caminho. As medidas também foram lá para o meio do caminho. Então o óculos não vai funcionar bem. Então o óculos bem adaptado é fundamental para se enxergar bem. Aí a pessoa reclama, peraí, isso aí não está funcionando, né? Porque não está na posição correta. Não está na posição correta. Muitas vezes o consultor óptico, entre aspas, não faz a medida correta. E ainda o óculos cai um pouquinho, fica pior ainda. É importantíssimo estar tudo correto. Porque tudo tem a ver com um conceito da ótica, que é um ramo da física que se chama foco. Exatamente. Sem foco não funciona. O óculos só funciona com foco preciso, né? E isso é coisa milimétrica, não tem como sair disso. E a lente de contato ainda é muito usada hoje, Vitor? Sim, é usada sim. E hoje, assim como em lentes para óculos houve evolução, nas lentes de contato também o ramo está extremamente evoluído. Hoje existem lentes de hidrogel, são materiais extremamente permeáveis, né? Nós temos um problema com a lente de contato, que a única parte do corpo humano que recebe oxigênio direto do ar
é a nossa córnea. Ela não tem irrigação sanguínea. Sim. Então, nós precisamos de um material que permita essa passagem. Tem que respirar. Então, as lentes de hoje, essa permeabilidade é muito maior, o que provoca menos ressecamento, desconforto. As lentes são mais flexíveis. Pois é, aquela lente não incomoda vidro, é coisa de... Não usa mais. Não usa mais. Nem quero. Alguns até querem usar, mas não há necessidade. E ela permite todas as variações que a lente de vidro... Com certeza, são extremamente flexíveis. Né? A lente de contato, na realidade, não era vidro. É feita de um material flexível, mas menos flexível do que os atuais. Hoje nós temos um conforto muito maior usar uma lente de contato, inclusive tem lentes de contato cosméticas, que mudam apenas a cor dos olhos, que são extremamente confortáveis. Você pode usar elas sem problema nenhum. E essa questão do período em que ela pode ficar no olho, isso parece que se estendeu. Sinceridade, estendeu, mas o ideal é que você use por 8 horas. Tá? Isso, evite usar. Algumas pessoas querem até dormir com óculos, vão sonhar colorido. Tá? Mas é bobagem, não. É recomendado. O fato de a operação colocar e tirar é simples. Eu digo que no começo, como andar de bicicleta, né? É difícil no início, estranho, mas depois que você acostuma a tirar e colocar, você pega o jeito, é relativamente fácil. Tá? A pessoa vai precisar estar espelho? Necessariamente não. Tá? Você consegue depois de adquirir a habilidade, você consegue fazer isso sem espelho. É só no início que Para nós terminarmos aqui, existe a questão do astigmatismo, que está muito relacionado a luminosidade, né? Sete Lagoas é uma cidade que tem uma incidência solar absurda. Por quê? Por vários fatores. Tem o reflexo da luz nas águas, a pouca arborização. Isso tem relação direta com a pouca arborização é um problema sério da cidade, né? Deveria ter esse foco nisso, porque nós não temos o problema só da claridade, tem o problema também do vento. Isso. Provoca ressecamento, incômodo visual, lacrimejamento noturno e etc. Então o óculos não serve só para proteger da claridade, ele também vai proteger de partículas, do vento, etc. Agora, voltando ao problema da luminosidade, Sete Lagoas é realmente muito claro. Como todas as cidades que você for para o norte agora são extremamente claras, vão ter esse problema. Então o uso de um óculos de esporte adequado é importante. A lente necessariamente não precisa ser tão escura. Hoje nós temos lentes polarizadas que formam filtros polarizantes. Essas lentes provocam um extremo conforto e são claras, não são tão escuras, mas filtram totalmente a radiação ultravioleta e permitem a visualização das cores com precisão, que é muito problema. Não há distorção, não há distorção de cores, com lentes polarizadas não. Você permanece o vermelho, o azul, com as cores perfeitas, você enxerga bem. E sem aquele ofuscamento excessivo da claridade. Ok. Então são aí as informações que foi possível dentro desse tempo que nós tínhamos disponível aqui. Vitor, agradeço a sua presença aqui e vamos reforçar o convite para visitar a sua ótica. Com o maior prazer. Espero que vão gostar e com certeza terão, você cliente, será o foco de nosso atendimento. Você sairá de lá enxergando bem, mais bonito e com conforto. Então, daí, Diógenes Vitor, nosso convidado de hoje, falando sobre os cuidados com olhos aqui no Falando Sério. Voltamos na próxima semana. Até lá.